Fala pessoal, vocês já pararam para pensar como seria viver na época dos dinossauros? E mais, o que realmente aconteceu quando aquele asteroide colossal atingiu a Terra e acabou com as criaturas gigantes? Galera, o impacto do asteroide há cerca de 66 milhões de anos foi um dos eventos mais dramáticos da história do nosso planeta. E apesar da devastação, ele também abriu portas para algo incrível, o surgimento e domínio dos mamíferos. Pois é, neste vídeo vamos explorar como esses eventos transformou a Terra, as consequências ambientais e biológicas e como os pequenos mamíferos começaram a conquistar o mundo. Galera, já deixa o seu like e comenta aqui embaixo o que você está achando do nosso canal. Seja muito bem-vindo a esse canal, ao canal Curiosidades Curiosas. Eu me chamo Yuri Santos e não se esquece, hein? Se inscreve no canal para mais vídeos cheios de curiosidades como esse. Lembrando, esse vídeo é a parte 2 do nosso primeiro vídeo que nós lançamos lá, a história dos dinossauros, tá bom? Então vamos lá. O impacto do asteroide, o início do fim. Há cerca de 66 milhões de anos, um asteroide de aproximadamente 10 a 15 quilômetros de diâmetro se chocou com a Terra na região que hoje conhecemos como Península de Yucatán, no México. O impacto foi devastador. A energia liberada foi equivalente a bilhões de bombas atômicas. Agora imagine a cena. A explosão lançou uma quantidade imensa de poeira, rochas e gases para a atmosfera, criando uma gigantesca nuvem de detritos que bloqueou a luz do Sol. O dia virou noite. Essa escuridão durou semanas, talvez até meses. A fotossíntese que as plantas faziam parou, levando à morte de inúmeras plantas. Sem plantas, os herbívoros, como os gigantescos e os hadrossauros, também começaram a morrer. E sem os herbívoros, os grandes carnívoros, como o famoso Tiranossauro Rex, não tinham o que caçar. Galera, esse foi o início de uma extinção em massa. E não parou por aí. O impacto do asteroide também gerou terremotos gigantescos, tsunamis colossais e até reativou vulcões que estavam adormecidos ao redor do planeta. Gente, as ondas geradas pelo impacto varreram costas inteiras, destruindo tudo em seu caminho. A crosta terrestre tremeu violentamente e fendas se abriram em diversos lugares. Enquanto isso, os vulcões começaram a entrar em erupção, liberando mais cinzas e gases tóxicos na atmosfera, agravando ainda mais o cenário apocalíptico. A Terra passou por uma verdadeira transformação catastrófica e poucos organismos foram capazes de sobreviver a essas condições extremas. Tudo isso foi gerado no impacto. Depois do impacto, a Terra foi mergulhada em um inverno nuclear. A nuvem de poeira e gás bloqueou a luz solar por meses, talvez até anos, resultando em uma queda drástica na temperatura global. A Terra ficou fria, escura e inóspita. Sem luz solar, as temperaturas despencaram, o que agravou ainda mais a situação para a vida na Terra. Durante esse período, estima-se que cerca de 75% de todas as espécies que viviam no planeta foram extintas, a maioria dos dinossauros, que dependiam de grandes quantidades de alimento e luz solar. Os mares também sofreram com a extinção de muitos seres vivos, já que a cadeia alimentar marinha também entrou em colapso. A biodiversidade da Terra foi devastada e parecia que a vida estava prestes a desaparecer completamente. Mas apesar da catástrofe, nem todas as formas de vida foram exterminadas. Curiosamente, enquanto os dinossauros desapareciam, os pequenos mamíferos que já existiam na época começaram a se adaptar e sobreviver. Esses mamíferos eram pequenos, parecidos com ratos, e conseguiam viver em ambientes subterrâneos, o que o protegeu da pior catástrofe. Além disso, esses animais tinham sangue quente, o que os ajudavam a manter a temperatura corporal estável, mesmo com as variações climáticas extremas. Alguns exemplos desses primeiros mamíferos incluem o Purgatórios, um pequeno primata, e o Simolestes, um mamífero carnívoro do tamanho de um esquilo. Esses pequenos mamíferos se alimentavam de insetos, sementes e pequenos animais que também haviam sobrevivido ao evento catastrófico. Outro grupo que sobreviveu foram as aves. Muitas aves modernas descendem diretamente de pequenos dinossauros teropódes, e por isso elas conseguiram escapar da extinção.
Já os répteis, como tartarugas e crocodilos, também resistiram, provavelmente devido à sua habilidade de viver em ambientes aquáticos e controlar o metabolismo. Com a extinção dos dinossauros, o caminho estava livre para os mamíferos começarem a dominar a Terra. Com menos predadores gigantescos e mais espaço para explorar, os mamíferos tiveram a chance de se diversificar. Eles começaram a evoluir rapidamente, ocupando diferentes nichos ecológicos. Durante milhões de anos, esses pequenos mamíferos deram origens a uma variedade de formas de vidas: mamíferos marinhos, como baleias, mamíferos voadores, como os morcegos, e até mesmo mamíferos gigantes, como os mamutes. E o grupo dos primatas também começou a se desenvolver neste período. Uma das grandes vantagens dos mamíferos era a sua habilidade de cuidar dos seus filhotes, garantindo que suas proles tivessem uma chance maior de sobrevivência. Além disso, os mamíferos possuíam um cérebro maior em relação ao corpo, o que os permitia um comportamento mais complexo e adaptável. Essa foi a adaptabilidade que permitiu que os mamíferos conquistassem todos os continentes e se formassem o grupo dominante na Terra. Galera, vou dar um exemplo agora de alguns mamíferos que nasceram naquela época. Um deles foi o Purgatórios, como nós já falamos, que era um dos primeiros primatas ancestral distante dos macacos. Ele era pequeno, do tamanho de um esquilo, e vivia em árvores, comendo frutas e insetos. Os Timor-Lestes, por outro lado, era um carnívoro ágil, que se alimentava de pequenos vertebrados e insetos. Ambos esses mamíferos conseguiram sobreviver e prosperar em um mundo em recuperação. Eram verdadeiros vencedores que venceram o caos que estava ali no planeta. A exclusão dos dinossauros foi um dos eventos mais dramáticos da história do planeta. Sem ela, os mamíferos talvez nunca tivessem chance de se diversificar e dominar a Terra. O impacto do asteroide destruiu um mundo, mas também criou oportunidade para novas formas de vida. Os pequenos mamíferos que antes viviam às sombras dos dinossauros se adaptaram e se tornaram os novos donos do planeta, abrindo o caminho para a eventual evolução dos seres humanos. Essa é uma história de grande virada da evolução do mundo, que mudou o curso do planeta Terra. E aí, gostou dessa jornada pelo passado? Deixa o seu comentário. O que você acha que teria acontecido se os dinossauros não tivessem sido extintos? Será que nós estaríamos aqui? Não se esquece, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Até a próxima, um abraço!